Naquela noite de Natal, eu achava que o pior que poderia acontecer era o silêncio constrangedor de sempre. Eu estava errada. Em poucos segundos, fui empurrada para fora da mesa pelo meu próprio pai, enquanto minha irmã sorria e decidia quem merecia ficar. Diante de todos, fui tratada como alguém descartável, e ninguém me defendeu. Saí daquela casa acreditando que tinha perdido tudo: família, lugar, história. O que eles não sabiam é que aquela humilhação seria o início da maior virada da minha vida. Cada gesto, cada palavra dita naquela noite teve um preço. E eu paguei o meu, mas eles pagaram muito mais caro. Se você já se sentiu rejeitado por quem deveria te proteger, essa história vai te prender até o final. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Durante muitos anos, eu acreditei que o problema era comigo. Que talvez eu fosse mesmo exagerada, sensível demais, deslocada demais dentro da minha própria casa. Cresci ouvindo que família era tudo, que sangue falava mais alto, que no fim do dia sempre haveria um lugar para minha mesa. Demorei décadas para entender que algumas mesas só existem para excluir, e que o afeto, quando condicionado, não é amor, é controle. Eu sou a filha que nunca deu trabalho. A que estudou em silêncio, trabalhou cedo, ajudou nas contas, abriu mão de sonhos para não pesar. Enquanto isso, minha irmã sempre foi o centro. A preferida. A mimada. A que errava e era compreendida, a que exigia e era atendida. Quando ela se casou, a casa dos meus pais mudou de eixo. Tudo passou a girar em torno dela, do marido, das vontades deles. E, depois, dos sogros dela, que foram sendo incorporados como se sempre tivessem pertencido à família. Eu continuei ali. Invisível, mas útil. Era chamada quando precisavam de algo. Esquecida quando não precisavam mais. O Natal daquele ano parecia apenas mais um. A casa cheia, mesa farta, risadas altas demais, aquele clima artificial que muitas famílias insistem em chamar de união. Eu cheguei com um presente simples, escolhendo cada detalhe com cuidado, como se ainda houvesse algo a provar. Minha mãe mal levantou os olhos. Meu pai apenas fez um gesto vago com a cabeça. Minha irmã estava radiante, rodeada pelo marido e pelos sogros, ocupando os melhores lugares, distribuindo ordens como se a casa fosse dela. Eu sentei no único espaço que sobrou. Foi ali que tudo que eu fingia não ver caiu de uma vez só. No meio do jantar, enquanto todos conversavam, senti um empurrão seco. Não foi um toque. Não foi um pedido. Foi um empurrão claro, deliberado, que me fez deslizar a cadeira para trás. Meu pai estava de pé, o rosto duro, a voz fria, alta o suficiente para todos ouvirem: a família da sua irmã não precisa de você aqui. Vá embora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Antes que eu conseguisse reagir, minha irmã sorriu, aquele sorriso treinado, superior, e completou, olhando para mim como quem descarta algo fora do lugar: esse Natal eu quero apenas os mais importantes na mesa. No próximo, quem sabe você não pode estar. Ninguém me defendeu. Ninguém se levantou. Minha mãe desviou o olhar. O marido da minha irmã fingiu mexer no celular. Os sogros dela observaram tudo como se fosse um espetáculo inconveniente, mas aceitável. Eu me levantei sozinha. Caminhei até a porta sentindo algo se romper dentro de mim, não era dor, era clareza. Pela primeira vez, entendi que não se tratava de preferência. Tratava-se de escolha. Eles haviam escolhido. E aquela escolha me expulsava não só da mesa, mas da ilusão que eu carreguei por anos. Saí sem chorar. Sem gritar. Sem pedir explicações. Mas naquele instante, enquanto o portão se fechava atrás de mim, fiz uma promessa silenciosa: ninguém ali fazia ideia do preço que aquela humilhação teria. O Natal acabou para mim naquela noite. Mas o acerto de contas estava só começando. Saí da casa dos meus pais naquela noite sem olhar para trás.
Não porque eu fosse forte, mas porque, se olhasse, talvez ainda implorasse por algo que nunca existiu de verdade. O ar frio da rua bateu no meu rosto como um despertar tardio. Caminhei sem rumo por alguns minutos até entrar no carro, as mãos tremendo não de tristeza, mas de uma raiva silenciosa, organizada, que eu nunca tinha sentido antes. Dirigi sem destino certo. As ruas estavam cheias de luzes natalinas, famílias indo e vindo, risadas escapando pelas janelas abertas. Tudo aquilo parecia pertencer a outro mundo. O meu tinha acabado de ruir, ou talvez tivesse sido desmontado peça por peça ao longo dos anos, e eu só tivesse percebido naquela noite. Parei o carro em um posto quase vazio. Sentei ali por longos minutos, encarando o volante, revendo cada detalhe do jantar. O empurrão. As palavras do meu pai. O sorriso da minha irmã. Não havia álcool, briga antiga ou descontrole emocional que explicasse aquilo. Foi calculado. Planejado. Eles me queriam fora. E não apenas da mesa. Naquela madrugada, algo começou a fazer sentido. As conversas sussurradas que cessavam quando eu entrava na sala. As perguntas insistentes sobre minhas economias. O interesse repentino do meu pai em organizar melhor os bens da família. O jeito como minha irmã falava da casa como se já fosse dela. Eu sempre achei que fosse exagero meu. Agora, tudo se encaixava. Passei a noite em um hotel simples, sem avisar ninguém. Pela primeira vez, desliguei o celular. Não queria explicações. Não queria desculpas. Queria entender o tamanho do jogo que estavam jogando pelas minhas costas. Nos dias seguintes, o silêncio da família foi absoluto. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Aquilo doeu mais do que qualquer insulto. Não porque eu esperasse arrependimento, mas porque confirmava algo cruel: minha ausência não fazia falta. Pelo contrário, parecia conveniente. Resolvi voltar a casa apenas uma vez, alguns dias depois, em horário que eu sabia que não haveria ninguém. Precisava buscar documentos, algumas roupas, objetos pessoais. Entrei como quem invade um lugar que já não lhe pertence. A casa estava diferente. Quadros mudados, objetos meus fora do lugar, gavetas mexidas. No escritório do meu pai, encontrei algo que fez meu estômago gelar: pastas abertas, anotações recentes, cópias de documentos meus que eu nunca havia autorizado ninguém a usar. Ali, de pé, segurando aquelas folhas, compreendi que o empurrão do Natal não tinha sido o começo. Tinha sido apenas o primeiro movimento visível. A exclusão já estava em curso há meses, talvez anos. Eles estavam preparando o terreno para me apagar da própria história, com naturalidade assustadora. Naquela mesma tarde, recebi a primeira mensagem da minha irmã desde o Natal. Curta, fria, quase administrativa. Ela dizia que seria melhor eu não aparecer mais sem avisar, para evitar climas desnecessários, e que nossos pais estavam muito magoados com a forma como eu tinha reagido. Eu li aquela mensagem várias vezes. Não havia pedido de desculpas. Não havia arrependimento. Havia apenas controle. Foi nesse momento que tomei a decisão que mudaria tudo. Eu não iria discutir. Não iria confrontar. Não iria pedir explicações. Se eles estavam jogando um jogo silencioso, eu aprenderia as regras. E jogaria melhor. Porque uma coisa eu sabia com absoluta certeza: ninguém expulsa alguém da própria família sem estar preparado para as consequências. E eles ainda não faziam ideia do que estavam prestes a perder. Nos dias que se seguiram, comecei a enxergar minha família com uma clareza quase cruel. Não era mais a filha rejeitada tentando entender o que havia feito de errado. Eu observava tudo como quem analisa um problema antigo sob uma nova luz. E quanto mais eu olhava, mais percebia que aquela exclusão não era emocional apenas, era estratégica. Passei a revisar minhas próprias finanças. Não por medo, mas por instinto. Sempre fui organizada, talvez por necessidade. Trabalhava há anos, guardava dinheiro, tinha investimentos modestos, mas consistentes.
Nada extraordinário, porém suficiente para despertar cobiça em quem acreditava que tudo que eu construí deveria, de alguma forma, servir à família. E servia. Sempre serviu. Lembrei das vezes em que paguei contas atrasadas dos meus pais só até o próximo mês. Das reformas na casa que ajudei a bancar. Do dinheiro emprestado à minha irmã no início do casamento, que nunca foi devolvido, e que, com o tempo, passou a ser tratado como obrigação minha. Tudo vinha disfarçado de afeto, mas sempre terminava em cobrança silenciosa. Foi então que recebi a ligação da minha mãe. A voz dela era mansa, ensaiada. Disse que estava preocupada comigo, que eu havia sido sensível demais no Natal, que meu pai não quis me empurrar, apenas me conduzir para evitar constrangimentos. Constrangimento. A palavra ecoou na minha cabeça como uma afronta. Ela sugeriu um almoço para colocar tudo em pratos limpos. Disse que minha irmã estaria viajando, que seria melhor assim. Eu quase ri. Pela primeira vez, não a aceitei de imediato. Disse que pensaria. Antes de desligar, ela soltou a frase que confirmou tudo. Você sabe que agora as coisas estão diferentes, sua irmã tem uma família para cuidar. Não respondi. Mas entendi. Eu nunca tive uma família para cuidar. Eu sempre fui o recurso. Naquela noite, comecei a cruzar informações. Datas, conversas antigas, mensagens arquivadas. Percebi que, nos últimos meses, meu pai havia solicitado cópias de documentos meus com uma frequência estranha. Minha irmã fazia perguntas específicas demais sobre meus investimentos. O marido dela, sempre calado, agora opinava sobre organização patrimonial como se fosse especialista. Nada era explícito. Tudo era sorridente, educado, disfarçado de preocupação. Mas havia um plano ali. Um plano que exigia minha obediência, ou minha saída definitiva do caminho. O empurrão no Natal foi o teste final. E eu falei para eles. Ao invés de me humilhar, fui embora. Ao invés de implorar, me calei. E o silêncio, percebi, os incomodava muito mais do que qualquer escândalo. Alguns dias depois, descobri que meus pais haviam comentado com parentes que eu estava instável, que andava estranha, que talvez estivesse passando por problemas emocionais. A narrativa estava sendo construída. Eu era o elo frágil. A filha difícil. A que não se adaptou. Foi nesse ponto que deixei de reagir como filha. Passei a agir como alguém que precisava se proteger. Procurei orientação profissional. Não para atacar, mas para entender meus próprios direitos. Cada conversa, cada explicação, só reforçava uma verdade incômoda. Se eu não colocasse limites agora, perderia muito mais do que um lugar à mesa do Natal. Aceitei o convite para o almoço. Cheguei pontualmente. Minha mãe me recebeu com um abraço rápido, meu pai mal me olhou. O clima era tenso, mas controlado. Eles falaram muito. Sobre união, sobre o futuro, sobre evitar conflitos desnecessários. Eu ouvi tudo em silêncio. Então veio a proposta. Disseram que talvez fosse melhor eu me afastar um pouco, morar sozinha, começar uma vida mais independente, como se eu já não fosse independente há anos. Em troca, garantiram que tudo seria justo no futuro. Não entraram em detalhes. Não precisaram. Eu sorri. Um sorriso calmo, educado, que eles interpretaram como concordância. Mas por dentro, algo já estava decidido. Se eles queriam me afastar para reorganizar suas prioridades, eu faria exatamente isso. Só que não do jeito deles. E, quando percebessem, seria tarde demais para fingir que tudo não passou de um mal-entendido familiar. Saí daquele almoço com uma certeza incômoda, eles acreditavam que eu tinha aceitado. O sorriso, o tom calmo, o silêncio estratégico, tudo havia sido interpretado como submissão. Pela primeira vez, percebi o quanto minha família confundia minha discrição com fraqueza. Eles não imaginavam que, enquanto falavam em justiça futura, eu já estava pensando em proteção imediata. Nos dias seguintes, comecei a me afastar de forma metódica. Não briguei. Não confrontei. Apenas deixei de estar disponível.
parei de atender chamadas fora do horário. Não respondi mensagens que vinham carregadas de pedidos indiretos. A reação foi rápida, minha irmã passou a aparecer mais. Sempre com um motivo. Um documento urgente, uma dúvida financeira, uma conversa de mulher para mulher. Foi numa dessas visitas que a máscara caiu um pouco. Ela sentou à minha frente, cruzou as pernas e falou como quem negocia algo que já considera seu. Disse que os sogros estavam preocupados com o futuro dos meus pais, que o marido dela tinha ideias excelentes para reorganizar tudo, que talvez fosse hora de centralizar decisões para evitar conflitos. Centralizar. Em outras palavras, tirar de mim qualquer controle. Quando questionei, ela riu. Você sempre leva tudo para o lado pessoal. Estamos pensando no melhor para todos. Todos, menos eu. Naquela noite, abri uma caixa antiga onde guardava papéis que nunca achei que precisaria rever. Contratos, comprovantes, registros de transferências. Documentos que mostravam quanto eu havia contribuído ao longo dos anos. Não apenas financeiramente, mas estruturalmente. Aquilo não era memória afetiva. Era prova. Passei a registrar tudo. Datas, horários, frases exatas. Não porque planejasse um confronto imediato, mas porque entendi algo essencial: quem controla a narrativa controla o desfecho. E eles já estavam tentando me transformar na filha problemática antes mesmo de eu reagir. Alguns dias depois, recebi uma ligação inesperada: o marido da minha irmã. A voz dele era educada demais, quase gentil. Disse que queria evitar ruídos, que as famílias precisavam se alinhar, que os sogros estavam dispostos a ajudar, desde que houvesse confiança mútua. Confiança. Outra palavra distorcida. Ele sugeriu um encontro, todos juntos, para lhe esclarecer expectativas. Me convidaram para um jantar. Não de Natal. Um jantar formal, planejado, com pauta implícita. Recusei. Disse que preferia resolver qualquer assunto por escrito. O tom mudou na hora. Passei a receber mensagens da minha mãe carregadas de culpa. Meu pai deixou recados secos. Minha irmã começou a insinuar que eu estava me isolando demais. A narrativa avançava: eu era instável, difícil, ingrata. Foi então que descobri algo que eles não imaginavam que eu soubesse. Um conhecido em comum comentou, sem malícia, que meus pais haviam procurado um advogado indicado pelos sogros da minha irmã. Queriam uma orientação patrimonial. A coincidência era grande demais. Não era orientação. Era preparação. Naquele instante, senti o mesmo frio que senti no Natal. Mas agora não havia surpresa. Havia confirmação. Eles estavam se organizando para agir sem mim. Foi quando tomei a decisão mais difícil até então: eu não esperaria o próximo movimento. Não permitiria que eles avançassem mais um centímetro enquanto eu ainda fingia normalidade. A partir daquele dia, tudo que eu fizesse seria pensado não como filha, mas como alguém que precisava se defender de quem já não agia com boa fé. Troquei fechaduras. Atualizei senhas. Reorganizei meus documentos. Informei, discretamente, pessoas-chave de que qualquer assunto envolvendo meu nome deveria passar diretamente por mim. Não expliquei motivos. Apenas estabeleci limites. A reação foi imediata. Minha irmã apareceu sem avisar, exaltada. Disse que eu estava exagerando, que aquilo só confirmava o que eles diziam sobre mim. Que eu estava criando um problema onde não existia. Eu a ouvi até o fim. Pela primeira vez, não rebati. Apenas disse algo simples, que a deixou sem resposta: se não existe problema, não há motivo para vocês estarem tão preocupados com o que é meu. Ela foi embora furiosa. Naquela noite, sozinha, percebi que não havia mais volta. A distância já não era emocional apenas. Era estrutural. E, gostassem ou não, eu estava assumindo algo que nunca me permitiram antes: controle. Eles achavam que eu estava recuando. Na verdade, eu estava me preparando. A mudança de postura não passou despercebida.
Em menos de uma semana, o silêncio calculado deu lugar a uma pressa estranha, quase desesperada. Meu pai ligou 3 vezes no mesmo dia. Minha mãe mandou mensagens longas, carregadas de emoção seletiva. Minha irmã, depois do acesso de raiva, tentou a rota oposta, a doçura falsa. Ela me chamou para um café. Disse que sentia minha falta. Que tudo tinha saído do controle no Natal. Que talvez o pai tivesse exagerado. Nenhuma palavra sobre o empurrão. Nenhuma sobre a frase que me expulsou da mesa. Nenhuma sobre o sorriso dela quando selou a exclusão. O pedido era simples e perigoso: vamos voltar ao normal. Não existe normal quando alguém tenta te apagar. Aceitei o café. Não por nostalgia, mas por estratégia. Ela chegou atrasada, como sempre, e começou falando do quanto estava cansada. O marido sob pressão no trabalho. Os sogros interferindo demais. Meus pais difíceis. Eu ouvi tudo como quem observa um relatório mal escrito, muitas emoções, poucos fatos. Então ela soltou o que realmente importava. Disse que meus pais estavam pensando em organizar tudo enquanto ainda havia tempo. Que o clima de conflito poderia prejudicar a saúde deles. Que seria mais seguro se as decisões ficassem concentradas em uma só linha familiar. A dela. Falou em confiança, em praticidade, em evitar desgastes futuros. Eu perguntei, com calma, o que exatamente ela queria de mim. Ela respirou fundo e disse que seria melhor se eu assinasse alguns documentos quando chegasse a hora. Nada agora, claro. Só para facilitar. A palavra voltou a aparecer. Facilitar. Sorri. Agradeci o café. Disse que pensaria. No dia seguinte, recebi a confirmação de algo que eu já suspeitava: os sogros da minha irmã estavam diretamente envolvidos. Tinham advogado, influência, contatos. Não se tratava apenas de preferência familiar. Era um movimento conjunto. Um bloco. E eu era o obstáculo. Foi aí que parei de fingir diplomacia. Formalizei tudo. Cada comunicação passou a ser registrada. Informei, por escrito, que qualquer assunto relacionado a patrimônio, decisões familiares ou uso do meu nome deveria ser tratado exclusivamente por meios documentados. Nada de conversas informais. Nada de jeitinho. Nada de pressa emocional. A resposta veio rápida e agressiva. Meu pai apareceu na minha porta sem avisar. Alterado. Disse que eu estava comprando briga. Que ninguém estava tentando me passar para trás. Que eu estava criando um clima insustentável. Quando mencionei o empurrão do Natal, ele se irritou. Disse que eu estava exagerando, que aquilo já tinha passado, que eu precisava superar. Superar. Como se humilhação tivesse prazo de validade. Pela primeira vez, disse algo que nunca tinha tido coragem de dizer: passou para vocês. Para mim, foi o momento em que entendi quem eu era nessa família. Ele saiu batendo a porta. Naquela semana, algo mudou de vez. Percebi que eles não estavam apenas incomodados. Estavam perdendo terreno. A narrativa da filha instável já não colava tão fácil quando eu respondia com fatos, documentos e silêncio estratégico. Não havia escândalo para explorar. Não havia erro meu para usar. Então, eles apertaram. Fui informada de que meus pais estavam considerando medidas para o bem de todos. Nada explícito. Mas o recado era claro: se eu não colaborasse, eles encontrariam outra forma de seguir sem mim. Foi ali que compreendi o verdadeiro alcance do que estava acontecendo. Aquilo não era uma briga familiar comum. Era uma tentativa organizada de me empurrar para fora da própria história, como haviam feito naquela noite de Natal, só que agora, com papéis, testemunhas e pressa. A diferença é que, desta vez, eu não estava sozinha nem despreparada. Tudo que eles planejavam dependia de uma coisa: que eu continuasse reagindo como filha. Confusa. Emocional. Culpada. E eu já não era mais isso.
Quando recebi a última mensagem da minha irmã, precisamos resolver isso logo, entendi que o tempo deles estava acabando. E que o próximo movimento não seria deles. O erro deles foi acreditar que eu ainda jogava na defensiva. Quando percebi que a pressa havia mudado de lado, passei a agir com frieza absoluta. Não havia mais espaço para tentativa de conciliação, nem para fingimentos. Tudo agora era cálculo. Na semana seguinte àquela última mensagem da minha irmã, recebi uma notificação informal. Meus pais haviam comentado com parentes que eu não estava bem e que talvez precisasse de ajuda para organizar minha vida. A frase era vaga, mas carregada de intenção. Não era preocupação. Era preparação de terreno. Eles estavam tentando criar um consenso silencioso antes do golpe final. Foi então que decidi inverter o jogo. Em vez de reagir aos movimentos deles, passei a antecipá-los. Reuni tudo o que havia registrado nos últimos meses, mensagens, áudios, pedidos, propostas disfarçadas de cuidado. Não como alguém que buscava vingança, mas como alguém que precisava se proteger de uma família que já não atuava como tal. Enquanto isso, o cerco começou a apertar do lado deles. Minha irmã ligou chorando, algo raro. Disse que os sogros estavam pressionando, que o marido estava irritado, que meus pais estavam ansiosos. Pediu que eu cedesse um pouco, só para acalmar os ânimos. Aquela ligação confirmou tudo, eles precisavam de mim agora. Não por amor, mas porque algo importante dependia da minha assinatura, da minha concordância, do meu silêncio. Eu disse apenas que precisava de tempo. No dia seguinte, meu pai tentou outra abordagem. Mandou uma mensagem curta, seca, dizendo que eu estava rompendo a família e que isso teria consequências. Pela primeira vez, a ameaça deixou de ser velada. Não respondi. Algumas horas depois, descobri qual era o plano. Um conhecido em comum, desconfortável, me alertou. Meus pais estavam se preparando para tomar decisões em conjunto com minha irmã e os sogros dela, alegando que eu estava me afastando voluntariamente e que isso justificaria seguir sem mim. Eles queriam oficializar minha exclusão, não só emocional, mas prática. Naquela noite, sentei sozinha na sala e percebi algo curioso. Não senti medo. Senti alívio. Porque, finalmente, o jogo estava claro. Não havia mais dúvida, nem esperança mal colocada. Eu não precisava mais interpretar gestos. Eles tinham escolhido o caminho mais extremo. E isso me deu liberdade total. No dia seguinte, respondi a todas as tentativas de contato com a mesma frase, enviada por escrito, de forma educada e definitiva: qualquer assunto que envolva meu nome, meus bens ou decisões futuras deverá ser tratado formalmente. Não participarei de conversas informais. A reação foi imediata e explosiva. Minha mãe me acusou de frieza. Meu pai disse que eu estava destruindo tudo. Minha irmã escreveu um texto longo, tentando misturar culpa, vitimismo e urgência. Falava em tempo, em última chance, em resolver como família. Mas já não éramos uma família. Eles não perceberam que, ao me empurrarem daquela mesa no Natal, tinham feito mais do que me humilhar. Tinham me desligado emocionalmente. E alguém desligado não negocia sob pressão. Foi quando o movimento mais desesperado aconteceu. Recebi uma convocação para uma reunião definitiva. Todos estariam presentes, meus pais, minha irmã, o marido dela e os sogros. O tom era de ultimato. Ou eu comparecia, ou eles seguiriam sem mim. Li aquela mensagem com calma. Fechei os olhos por alguns segundos. E sorri. Eles achavam que aquela seria a reunião onde eu cederia. Não fazia ideia de que seria o momento exato em que tudo o que haviam planejado começaria a desmoronar. Aceitei o convite. Mas não do jeito que eles esperavam. Porque, dessa vez, eu não iria como filha rejeitada tentando se explicar. Eu iria como alguém que finalmente entendeu o valor do silêncio, da antecipação, e do timing certo. Cheguei à reunião no horário exato. Nem antes, nem depois. Pontualidade sempre foi uma das poucas virtudes que minha família reconhecia em mim, talvez porque nunca os colocasse em risco. Dessa vez, colocaria. O encontro aconteceria na casa dos meus pais.
A mesa da sala estava posta como se fosse um conselho improvisado. Meu pai sentado à cabeceira, minha mãe ao lado, minha irmã e o marido juntos, e os sogros dela ocupando o espaço com a segurança de quem se sente no controle. Todos se viraram quando entrei. O silêncio foi imediato. Não sentei. Permaneci de pé, apoiando a bolsa no antebraço, observando cada rosto. Nenhum deles parecia confortável. Havia expectativa, sim, mas também tensão. Eles ainda acreditavam que aquela seria a reunião em que eu cederia para evitar o rompimento definitivo. Meu pai foi o primeiro a falar. Disse que aquela situação tinha ido longe demais. Que eu estava sendo inflexível. Que família exigia concessões. Minha irmã concordava em silêncio, os sogros observavam como quem avalia um investimento problemático. Eu deixei que falassem. Quando terminaram, respirei fundo e disse, com calma absoluta, antes de qualquer coisa, quero deixar claro que essa será a última vez que conversamos todos juntos. A frase caiu como um peso sobre a mesa. Expliquei, sem elevar o tom, que estava plenamente consciente de tudo o que vinha acontecendo havia meses. Das tentativas de me afastar, das conversas paralelas, da construção da narrativa de que eu era instável. Não usei palavras emocionais. Usei fatos. Datas. Situações. Observei o desconforto crescer a cada frase. Meu pai tentou interromper. Levantei a mão. Agora sou eu que falo. Disse que o empurrão no Natal não havia sido um descontrole. Tinha sido um aviso. Um teste. E que, naquele dia, ao me mandarem embora da mesa, tinham rompido algo que não se recompõe com pedidos tardios ou reuniões forçadas. Minha irmã tentou argumentar, dizendo que tudo havia sido exagerado, que a intenção nunca foi me excluir. Foi então que repeti, olhando diretamente para ela, as palavras que ela mesma havia dito naquela noite: esse Natal eu quero apenas os mais importantes na mesa. Ninguém contestou. Continuei dizendo que não estava ali para negociar presença, afeto ou pertencimento. Que não aceitaria participar de decisões que me afetassem sem meu consentimento. Que não assinaria nada, agora ou no futuro. E que qualquer tentativa de seguir usando meu nome, minha história ou minha boa-fé seria tratada como violação clara de limites. O marido da minha irmã tentou intervir. Os sogros trocaram olhares. Meu pai levantou a voz. Minha mãe chorou. Nada disso me moveu. Então disse a frase que selou tudo: vocês não me expulsaram só de uma mesa. Vocês me libertaram de um papel que eu nunca escolhi, mas sustentei por anos. A partir de hoje, não faço mais parte dessa dinâmica. Anunciei que estava mudando definitivamente. Que minha vida seguiria sem consultas, sem permissões, sem justificativas. Não pedi entendimento. Não pedi aceitação. Apenas informei. Peguei minha bolsa, caminhei até a porta e, antes de sair, completei: vocês fizeram escolhas. Esta é a consequência. Saí sem olhar para trás. Os meses seguintes foram silenciosos. Nenhuma tentativa de reaproximação direta. Algumas mensagens indiretas, ignoradas. Comentários de terceiros, que não respondi. Pela primeira vez na vida, o silêncio não doía. Ele organizava. Construía uma rotina nova. Um espaço meu. Relações escolhidas, não impostas. Descobri que paz não é ausência de conflito, mas ausência de medo. Nunca mais sentei àquela mesa. Nunca mais fui chamada para datas importantes. E, surpreendentemente, isso não me destruiu. Me reconstruiu. Hoje, quando penso naquele Natal, não sinto raiva. Sinto clareza. Foi o dia em que deixei de ser a filha rejeitada tentando caber onde não havia espaço. Foi o dia em que parei de aceitar migalhas travestidas de família. Não reatei laços. Não pedi perdão. Não voltei atrás. Porque algumas portas, quando se fecham com violência, não devem ser reabertas. Devem ser deixadas para trás, como prova de que sobreviver também é saber partir. E eu parti. Inteira.
Se essa história te tocou de alguma forma, curta esse vídeo agora, que isso ajuda muito o canal a continuar trazendo relatos fortes e reais como esse. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma história nova. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Agora eu quero saber de você, no lugar dessa filha, você faria o mesmo? Você também teria ido embora sem olhar para trás, ou tentaria reatar os laços mesmo depois de tudo? Deixe sua opinião nos comentários, eu leio todos com muito carinho. E não esqueça de me contar de qual cidade você está assistindo, porque eu faço questão de deixar um coração no seu comentário. Obrigada por ficar até o final. Sua presença aqui faz toda a diferença. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.